Olá, amigos cafeicultores! Esse ano está sendo um ano dos mais desafiadores para a cafeicultura. O clima está sendo uma ameaça constante. Temperaturas altas, temperaturas baixas, seca prolongada. Isso vem fazendo com que o cafeicultor venha se adaptando à nova realidade que estamos vivendo. Hoje estamos na Fazenda Experimental da Fundação Procafé, aqui em Franca. E vai ter muita informação importante para você, cafeicultor, se adaptar a esses novos cenários que estão vindo. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio ICL, Impacto para um Futuro Sustentável. Hoje a gente está aqui em Franca, na Fazenda Experimental da Fundação Procafé. Eu estou aqui com o pesquisador Lucas e nós estamos aqui discutindo, vendo quais são as ações que a gente tem que fazer nesse ano de muita seca. Como é que foi a seca aqui, Lucas? A região nossa vem sofrendo com a seca já faz um tempo. Nós temos, nos últimos 2 anos, vem só aumentando a falta de chuva, né? E esse ano está sendo um ano desafiador. A seca muito forte para a região da Alta Mogiana e acredito que para todas as regiões cafeeiras do Brasil. Nós tivemos a seca para esse ano, outras questões que veio acontecer que foi a geada. Tivemos também algumas propriedades que tiveram dificuldade com fogo na região também. Isso vem preocupando muito os cafeicultores da nossa região, porque a gente não tem uma certa previsão certeira de quando vai chover, de como que vai acontecer e o que a gente pode esperar. Vocês aqui na Fundação Procafé, vocês têm estações meteorológicas, né? E vocês conseguem medir e ver quando que teve outra seca igual a essa? Não teve. De 2015 para cá, nós temos alguns dados. A gente tem a estação meteorológica aqui na Fazenda Experimental de Franca, que a gente computa alguns dados para poder saber sobre o quanto que a gente está perdendo de água para o ambiente, como que está essa precipitação de chuva em milímetros. Por exemplo, em 2019 a gente fechou o mês de agosto, com 134 milímetros de chuva a menos. Esse ano nós fechamos o mês de agosto com 234 milímetros a menos de chuva. 130 já é preocupante. Viemos com 230. E para o mês de setembro, a gente for jogar para hoje, dia 23 de setembro, que não tivemos chuva ainda e não fizemos o fechamento do mês, a gente está em torno de 300 milímetros a menos de chuva em relação a essa média que a gente vem trazendo desde 2015. E quais são os prejuízos que acontecem com a lavoura de café nesse cenário? Vem preocupando justamente pelo crescimento vegetativo diminui, a gente vê uma incidência maior de algumas pragas e doenças em cima da planta que estão sofrendo com a seca. E isso vai refletir no final das contas para o produtor na produtividade. A gente vê lavouras aqui na região que estão secas, realmente secas, você vê as folhas caindo no chão e essa recuperação não é lá tão rápida assim. Não adianta chover amanhã ou daqui a um mês, a lavoura não vai se recuperar. Isso varia de lavoura para lavoura, mas se a gente calcular o dano que aconteceu com a seca esse ano, em média quantos anos a gente gastaria para poder recuperar todo esse prejuízo? Eu acredito que se a gente passasse, que é uma coisa que eu acho muito difícil, mais 1, 2, 3 anos de condições climáticas normais, a gente conseguiria recuperar uma lavoura e ela entraria no seu auge produtivo como era alguns anos atrás. Mas vamos supor que esse cenário de seca alongasse por mais anos. Como é que poderia ser o manejo da cafeicultura para poder trabalhar com esses cenários? São várias possibilidades. Podemos, como a gente já falou, sobre instalação de um projeto de irrigação, talvez buscar algumas variedades que estão respondendo a uma tolerância maior, mas nós temos também, lembrando que não é uma recomendação, e sim sugestões para a gente conseguir enfrentar esses períodos se isso se alongar. A gente pode trabalhar com manejo de poda. Certo. A gente vê que os cafés podados, eles tendem a passar pelo período de seca um pouco mais tranquilos, com um pouco melhor. Mais resistentes. A gente tem
alguns produtores, algumas fazendas vêm adotando um manejo de arborização no café. Eu não digo nem sombreamento, é uma certa arborização para minimizar aquele microclima da região ou do talhão. A gente vê uma resposta bacana em cima disso. E tentar fazer um bom manejo de conservação do solo, porque o segredo maior está ali, né? A gente tem que estruturar o ambiente para essa planta, tanto externo quanto interno no solo. O manejo constante da desbrota poderia ajudar? Cara, é fundamental, porque é uma das vias que vão deixar aquela planta preparada com uma estrutura melhor para poder receber uma vegetação melhor. É caro você fazer uma desbrota numa lavoura, mas nós temos na Procafé estudos, que a gente tem até publicado, de que compensa realmente você fazer a desbrota, conduzir os brotos depois da poda. Mesmo assim, com esse custo de desbrota sendo caro, lá no final, em questão de longevidade, estrutura de planta, vai ser mais benefício para o produtor. Você acha que consegue nessas áreas fazer o sombreamento, né, intercalando algumas culturas arbóreas e mecanização ao mesmo tempo? A parte de arborização e algumas culturas intercaladas com árvores na lavoura tem que ser um projeto muito bem feito, muito bem pensado, porque hoje a gente planta café, a gente pensa essa lavoura para 20 anos para mais. E a mecanização é uma coisa que veio para ficar e facilita muito para a gente. Então a gente chama de renques mecanizados. O que são esses renques mecanizados? Nós temos linhas de café solteiro, vamos dizer assim, só café, e algumas linhas de árvore no meio, para poder fazer essa quebra e essa arborização. É preferível você substituir uma linha de café, certo? Que aí você não atrapalha as outras, entendeu? Entendi. Eu vejo que alguns estudos, alguns produtores que plantaram, fizeram essa arborização, colocavam no meio da rua, né? Na rua do café mesmo. Isso você acaba matando duas linhas, né? Você aqui no meio você não consegue matar de lá. Você utilizando, substituindo uma linha, as outras você consegue mecanizar. Aqui na Fazenda Experimental, né, vocês fizeram um ensaio de lâminas de irrigação, né? Sim. E qual que foi a expectativa e a surpresa que vocês tiveram nesse ensaio, num ano de seca igual esse? Nós instalamos esse projeto, esse ensaio de irrigação em 2018. Utilizamos uma variedade Mundo Novo e a variedade Catuai 62, que compõe quase 80% do Parque Cafeiro Nacional. E a gente foi muito assertivo em relação a montar esse ensaio devido a gente não esperava e nem queria que estivesse passando por isso. Uma seca dessa. Mas a gente vê claramente nas parcelas o quanto isso está sendo rigoroso para os cafeicultores e para a cafeicultura. A gente tem aqui um ensaio com diferentes lâminas de irrigação, testando a partir da evapotranspiração, a partir do quanto a gente perde pelo solo, para o ambiente do solo, esse tanto de água. A gente pega isso nos dados meteorológicos e vem repondo. E vamos aproveitar que a gente está do lado do ensaio, né, para você me explicar qual que é cada tratamento. Vamos lá, Gustavo. Aqui, como eu havia dito, nós temos o ensaio de lâminas de irrigação. Essa aqui é a parcela testemunha, onde não recebe irrigação. Então, ou seja, era para estar tudo assim se não tivesse irrigado. Na região nossa aqui, era para estar tudo assim. Se você for visitar algumas propriedades, você vai ver esse cenário. É uma lavoura de quantos anos aqui? Essa lavoura foi implantada em dezembro de 2018. Tá, e 3 aqui anos na Cultivar Mundo Novo, nós tivemos a primeira cata dela esse ano, primeira safra esse ano, e a gente vê que é um cenário triste e dá medo. Impressionante, viu? Aqui não recebeu irrigação, certo? Desde 2018 sem irrigação. Temos a próxima parcela, que é onde a gente começa o trabalho, que é o tratamento 2, que a gente aplica ele a 50% da evapotranspiração, a 50% que a gente vem colocando. Então seria metade da água que ela perdeu. Metade da água que ela perdeu. Então a gente já tem uma certa esperança em cima disso, porque é justamente que temos produtores que instalam irrigação e talvez não tenha água suficiente para poder fazer aquela irrigação bem feita. Mas a gente tem
A gente faz uma irrigação de salvamento, né? Para não ter um Amenizar o cenário problema, igual comparando a gente teve com lá. ali tá bem Comparando melhor, né? com aquilo ali, isso aqui. E é interessante também que a gente vê o tamanho da folha bem miúda por causa da temperatura alta e também uma incidência grande de bicho mineiro, né? Que esse ano a pressão Esse tá ano alta, mas tá alta pra caramba. E não só em relação, a pressão já está alta aqui na região e no resto do país. Praticamente o Brasil inteiro. Mas o Brasil inteiro, mas isso também vem afetando e vem interferindo. Nós Certo. temos essa próxima parcela, você vê que tem um estágio vegetativo melhor. um pouco melhor. Tá melhor. A gente tem 75% acima da evapotranspiração, ou seja, um chorinho a mais daquilo que a gente perdeu. Faz muita Dos diferença. 50 já faz a diferença. E um ano igual esse aí mostra mesmo, né? Um ano muito forte. E nesse tratamento, por exemplo, nós temos 100% da evapotranspiração. Certo. Ou seja, perdemos 3 milímetros por dia, a gente repõe 3 milímetros por dia. Exatamente o que perdeu. Exatamente o que perdeu. A gente vê que já é um cenário muito mais confortável. Ela perdeu menos folha, né? O tamanho da folha miúda por causa da temperatura, que isso aí não foi tratado, né? Não tem como tirar. Não tem como tirar. Mas é interessante a retenção de folha em comparação aos outros ensaios. A gente tem um crescimento vegetativo um pouco mais confortável. E por último, nós temos a parcela de 125%. Um chorinho a mais daquilo que a gente perdeu. Então, repôs 3, perdeu 3, repôs 3, joga mais. Aqui é interessante que dá para ver que é como se não tivesse tido a seca, Isso. só a temperatura alta, não só a temperatura alta, como a temperatura baixa também, Sim. né? Esses picos, aqui não pegou geada nesse local, mas só o pico de temperatura mais baixo também atrapalha o tamanho da folha. O tamanho da folha, mas a gente vê um desenvolvimento muito melhor do que aquele. Aquele cenário lá é triste de se acompanhar. É importante analisar que não é só a falta de água, né? E sim a oscilação climática, o estresse climático que nós tivemos esse ano, por temperaturas altas, temperatura baixa e falta de chuva, que ocasiona tudo isso. E aqui é interessante que aqui só está mostrando a temperatura e de acordo nós vamos andando até chegar quando é temperatura e falta de água, o ponto que chega. Isso. Aqui a gente só está vendo a reposição de água. A gente não está... O quanto a gente já tem uma certa diferença em cima disso. Recebeu geada, recebeu clima, Frio, né? Recebeu frio, a seca, a temperatura alta, um pouquinho de água que você coloca, ela já dá um certo conforto para a planta, para ela passar por isso, né? E foi bom que nesse ano você tendo um ensaio nesse porte, super didático, a gente aprende pra caramba e tem uma percepção muito grande do problema que nós estamos vivendo e as soluções que podem ser feitas daqui para A frente. gente pode atribuir, né? E esse ensaio nós vamos conduzir ele, esse é um ensaio de longa duração. A gente pretende conduzir ele mais 5, 7, 8 anos aí. E no futuro eu quero voltar aqui para poder ver como é que foi todo o resultado desse trabalho todo. Será um prazer, você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Para a gente poder ver, acompanhando ano a ano aí, como que vai estar sendo esse desenvolvimento. Obrigadão. A gente que agradece. A gente viu a importância que tem a pesquisa para a nossa cafeicultura. O trabalho dos pesquisadores e das fazendas experimentais para poder testar produtos, testar manejos e assim trazer soluções para a nossa cafeicultura é fundamental. Devemos muito agradecer o trabalho dessas instituições e desses pesquisadores. Um forte abraço, obrigado e até no próximo No Pé do Café. Apoio ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.